Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero a todos cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero agradecer mais uma vez pelas visitas de vocês todos ao nosso canal esse que, para a glória de Deus, tem crescido, tem sido um compartilhamento muito grande por parte dos meus irmãos, mas também dos meus amigos, do meu local de trabalho, meus familiares, parentes, colegas, vizinhos. Quero de coração agradecer a todos vocês, em nome de Jesus, por essa interação que vocês estão fazendo com o nosso canal e com as mensagens que aqui estão sendo pregadas, porque o intuito deste canal, o objetivo dele se centra em dois pilares. Primeiro, a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o Senhor Jesus disse em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E o outro pilar é ensinar a palavra de Deus, mas ensiná-la de modo sincero, de modo genuíno e, sobretudo, centrado na bendita palavra de Deus. Porque eu me lembro bem daquela frase do apóstolo Paulo, que diz lá no capítulo 4, versículo 6 de 1 Coríntios: aprendais a não ir além do que está escrito. Este é o nosso compromisso de pregar uma palavra centralizada nos princípios da palavra de Deus. Por isso, meu amigo, se você está atrás de um conteúdo escriturístico, ortodoxo e de acordo com os princípios da palavra de Deus, fique aqui com o nosso canal. Não que eu seja o único canal que tem esse compromisso. Há muitos bons canais de outros pastores, líderes, irmãos de Cristo, que também têm este mesmo compromisso. Que Deus abençoe esses queridos irmãos que estão fazendo esse também belíssimo trabalho de pregar o Evangelho de Jesus e ensinar as pessoas a bendita palavra do Senhor. Dito isso, nós também estaremos inaugurando neste momento um novo formato do nosso programa, sem abrir mão dos outros que nós já estávamos fazendo, que é pregar a palavra de Deus, apresentar um texto da palavra de Deus um pouco mais curto, e este programa, esse formato, nós chamaremos Momentos com Deus. E por isso, quero convidar você para um texto da palavra de Deus no capítulo 7. Sim, capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, do capítulo 7 do verso 7 até o verso 12. Nós iremos, para esses rápidos minutos, nós fazermos uma reflexão desse trabalhar de Deus na vida deste povo de modo maravilhoso. Vamos ao texto. 1 Samuel, capítulo 7, do verso 7 ao verso 12, que diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, e que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Beticá. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e o chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, minha dileta igreja do Senhor Jesus Cristo, a quem eu cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus, especialmente a minha igreja, Assembleia de Deus,
que tem por nome exatamente Ebenezer, que quer dizer pedra de ajuda. Chamo você para comigo fazer essa reflexão aqui na palavra de Deus. Temos aqui um texto contando-nos a história de um grande momento na vida do povo de Israel. Desta feita, como em outras vezes, o povo de Israel enfrentou sempre seus piores inimigos. Uma hora estava brigando com os amalequitas, com os midianitas, com os outros povos ali circunvizinhos, tudo para eles terem paz. E desta feita agora, eles estavam de novo em peleja com um dos maiores e mais ferrenhos povos com quem eles tinham uma guerra quase que permanente, os filisteus. E eles já haviam sido derrotados anteriormente em uma peleja. Peleja esta em que inclusive morreu os 2 filhos de Eli, Hófines e Finéias. E aqui em cima eu vou colocar a descrição onde cita essa passagem. E aqui de novo nós vemos os filisteus também encurralando o povo, encurralando os filhos de Israel, e eles muito temerosos, apesar de serem varões valorosos, guerreiros, mas eles percebiam, podemos aqui ver pelo texto, que não ia ter como vencer aquela peleja. E não tendo como vencer aquela peleja, eles agora, de forma sábia, eles se dirigiram para o Deus da glória. Eles se dirigiram para o Deus de Israel, porque muitas vezes, meu amigo, minha amiga, a vitória só vem do Senhor. Ou melhor, todas as vitórias sempre vêm do Senhor. A palavra de Deus diz que todas as boas dádivas vêm do Pai das luzes, onde não há sombra nem mudança de variação. Acontece que, a maioria das vezes, o ser humano, por estar cego em seus pecados, não recorre a Deus. E Deus, mesmo assim, em sua misericórdia, muitas vezes, Ele dá vitória, mesmo sabendo que as pessoas não vão lhe agradecer. Quer um exemplo disso? O oxigênio que respiramos. É ou não é a vitória? Você já pensou se Deus cortasse o oxigênio para nós aqui na Terra? Nós não existiríamos. Já pensou se o Sol parasse no lugar e não mais iluminasse a Terra? Não existiríamos. Já pensou se a Lua deixasse de rodar ao redor da Terra? Também não existiríamos. Se a Lua dá os seus movimentos ao redor da Terra, se o Sol continua a brilhar, tudo isso é a vitória de Deus para a nossa vida. Então glorifiquemos a Deus por essas coisas aparentemente simples, mas glorifiquemos a Deus. Mas há outras batalhas em nossa vida em que nós temos que reconhecer que nós temos que pedir a ajuda extraordinária de Deus. E eis aqui um caso. Aqueles filisteus já haviam derrotado o povo de Israel. Aqueles filisteus já haviam imposto uma derrota fragorosa, a ponto de sequestrarem, como despojo de guerra, a arca do Senhor. E agora o povo de Israel estava temeroso que mais uma derrota eles sofresse. Ainda bem que eles tomaram a decisão acertada de apelar para o sacerdote, de apelar para o profeta de Deus, de apelar para aquele homem que era o representante do Senhor nosso Deus ali entre eles, Samuel. E diz o texto aqui sagrado, no capítulo 7, e do versículo 8, diz assim: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Ou seja, eles pediram para que Samuel não parasse de orar, para que Samuel continuasse incessantemente orando por eles, e por uma razão, para que eles não fossem derrotados pelos filisteus, para que os filisteus não os derrotassem, para que Deus Todo-Poderoso os livrasse da mão dos filisteus. E Samuel toma aqui uma outra providência como servo do Senhor, como ministro do Deus Altíssimo. Samuel, ele não apenas vai orar, ele faz mais do que orar, ele vai oferecer sacrifício a Deus, ele vai oferecer um holocausto ao Senhor. Como diz o verso 9, então Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor e clamou ao Senhor por Israel, e diz o texto sagrado, e o Senhor deu ouvido. Ou seja, aqui mostra a fórmula do céu de como você e eu, meu querido amigo, minha querida amiga, podemos fazer para nós termos vitória nessas batalhas espirituais das nossas vidas, seja com os inimigos espirituais, seja com os inimigos terrenos. O único caminho é clamar a Deus, sacrificar-se a Deus e continuar clamando a Deus, porque só de Deus
vem a salvação, só de Deus vem o escape, porque há determinadas batalhas que os adversários da nossa vida levantam contra nós, que somente Deus pode nos dar vitória. E aí o texto sagrado diz que Samuel sacrificou aquele cabrito, clamou ao Senhor e o melhor. O texto diz aqui que o Senhor deu ouvidos à voz de Samuel, ao clamor de Samuel. Então Deus que deu ouvido ao clamor de Samuel também quer dar ouvidos também ao seu clamor. Mas só que você precisa, meu amigo, minha amiga, querida igreja, fazer exatamente como Samuel fez. E o que foi que Samuel fez? Samuel, ele clamou ao Senhor incessantemente. Samuel sacrificou ao Senhor. O problema hoje em dia é que muitas pessoas não querem clamar a Deus. As pessoas não querem oferecer o seu sacrifício vivo, que diz a palavra do Senhor que nós temos que nos oferecer em sacrifício vivo a Deus, que é o nosso culto racional. As pessoas não querem cultuar a Deus, não querem cultuar a Deus, mas mesmo assim exigem, muitas vezes exigem que Deus os livre, que Deus os socorra. Querem tanto de Deus, mas desconhecem a Deus, renegam a Deus e não querem saber de Deus. Mas ainda assim querem vitória contra os seus adversários poderosos. Aqui foi diferente. Esses homens tomaram a sábia decisão de se humilhar. Clame, Samuel, a Deus por nós. Ao menos se humilhe diante de Deus, clame a Deus, confie em Deus, de que só dele poderá vir a minha e a sua vitória. E o texto sagrado diz que o Senhor deu ouvido a Samuel. E quando Deus dá ouvido à oração daquele que nele confia, daquele que nele espera, que o temem, as coisas não ficam do mesmo jeito, não ficam da mesma forma. Josué um dia orou e Deus parou o sol e a lua. Um dia Moisés clamou pelo Senhor e Deus abriu o mar vermelho e o povo passou a pés enxuto pelo mar vermelho. Um dia Elias clamou e saiu fogo do céu e queimou todo aquele holocausto que Elias tinha oferecido em prol do povo de Israel. E você, meu querido amigo, está disposto a clamar de todo o seu coração, com toda a sua alma, com muita fé para Deus, para que você possa ver o milagre? Mas antes, conserte a sua vida. Antes se humilhe diante de Deus. Antes creia, antes confie, para que Deus possa dar ouvido à sua oração, como deu ouvido à oração de Samuel. E observe, quando Deus deu ouvido à oração de Samuel, diz o texto que algo milagroso, que algo sobrenatural aconteceu naquele exato momento. O texto sagrado aqui diz no versículo de número 10, e sucedeu que, estendo Samuel sacrificando holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. E diz o sagrado texto que trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou. Só quem não experimentou um grande trovão do céu é que talvez não saiba o que aconteceu com isso aqui. Na minha juventude, eu, por exemplo, passei, e não só eu, mas muitos daquela minha época, de um trovão tão grande e estrondoso na cidade do Recife, que eu, que nunca tive medo de trovão, confesso a vocês, pela primeira vez aqui, que me escondi debaixo da cadeira. Tão grande foi aquela trovoada, que o noticiário depois chegou a dizer que morreram pessoas em toda a cidade do Recife, pessoas idosas, por conta do impacto do barulho tão estarrecedor que foi aquele trovão. Imagina esse trovão de Deus agora contra esses filisteus, porque a voz do Senhor bradou de forma tão poderosa, agora de modo específico, para realmente derrotar esses filisteus que queriam acabar com o povo de Israel, povo que Deus tinha escolhido, povo que Deus tinha chamado para dele nascer o Messias que haveria de redimir a humanidade. E quando Deus tem negócio com o povo, Deus não permite que nada possa exterminar, matar, destruir o povo, como diz a palavra do Senhor, que toda ferramenta que for levantada contra nós será destruída, meu amigo. E portanto aqui diz o texto que o Senhor os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel subiram e aí eles fizeram a parte que cabia a eles fazer. Deus fez a parte dele, mandando o trovão. Agora o restante os homens teriam que fazer, porque muitas vezes queremos que Deus faça tudo. Deus faz a parte dele, mas espera que nós também fazemos a nossa parte. E aqui, quando Deus os aterrou, os homens de Israel foram até os filisteus e conseguiram
obter uma grande vitória sobre aquele povo, de tal forma que agora restava a Samuel fazer uma outra coisa. Porque às vezes as pessoas querem a intervenção de Deus, Deus intervém, Deus toma providência e as pessoas se esquecem de agradecer a Deus, se esquecem de louvar a Deus. E o texto sagrado diz que Samuel, este homem de Deus, ao perceber o grande livramento que Deus tinha concedido ao seu povo, diz a palavra do Senhor, Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, chamou o seu nome Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, Samuel, em nome daquele povo, ergueu aquela pedra como memorial em agradecimento a Deus pela ajuda, pela providência de Deus em relação àquela batalha que eles sozinhos, eles jamais conseguiriam vencer. Então, portanto, meu querido, Deus é Ebenezer para mim e para a sua vida. Deus é uma pedra de ajuda para mim e para a sua vida. Mas você precisa fazer o que aqueles homens fizeram. Eles se humilharam e clamaram e pediram a intercessão de Samuel pela vida deles. Samuel aqui podemos dizer que é uma figura de Cristo. É a pessoa que estaria entre Deus e aqueles homens. E Samuel apontava exatamente para o ofício eterno e perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é que o intercede por nós, por todos os pecadores, junto da glória de Deus, à destra de Deus. Ele quer interceder pela mim e pela sua vida. Ele é o nosso sumo sacerdote. Clame ao Senhor Jesus Cristo, corra para o Senhor Jesus Cristo e peça que Ele, o Senhor Jesus, conceda vitória em todas essas batalhas tão difíceis da sua vida, porque Ele fará tudo o que é possível pela sua vida. Samuel sacrificou aquele cabrito, mas Jesus sacrificou a sua vida para poder interceder por você como único e não mais ninguém. Não existem mediadores ou mediadoras, mas apenas Jesus, diz o Sagrado Texto, que é o único mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque somente Ele entregou a sua vida no Calvário para ser o sumo e único e perfeito sacerdote para interceder pela minha e sua vida, porque Ele é o nosso advogado, Ele é o Filho do Deus vivo. Então, portanto, Ele é a sua pedra de ajuda, Ele é a sua Ebenezer. Basta que você possa fazer como esses homens fizeram. Procurar o Senhor Jesus Cristo, pedir que Ele clame e o Senhor Jesus, Ele vai interceder pela sua vida e vai lhe dar vitória, como vitória deu aquele povo de Israel. Ainda que ele tenha que sacudir o céu, ainda que ele tenha que dar trovoada, ainda que ele tenha que mexer com os elementos da natureza para dar vitória à sua vida, deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus Cristo, Ele tem poder para, na natureza, para dar vitória à sua vida, como Ele acalmou aquela tempestade, como Ele mandou se aquietar as ondas, os oceanos, para salvar a vida dos seus discípulos. Então, portanto, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e Ele quer, meu querido, ser a Ebenezer da sua vida, Ele quer ser a sua pedra de ajuda, basta que você clame a Ele, basta que você confie nele, adore a Ele e, sobretudo, depois de tudo isso, agradeça ao Senhor nosso Deus, entregando a sua vida como um sacrifício vivo. Não seja ingrato para Deus, porque Deus já tem feito muita coisa pela sua vida. Então venha e faça como Samuel. Levante um altar na sua casa, levante um altar no seu coração e diga como disse Samuel, até aqui me tem ajudado o Senhor. Que Deus assim abençoe a sua vida, continue conosco no canal e que você possa refletir nessa mensagem da palavra de Deus, nesses momentos com Deus. Deus lhe abençoe e Deus lhe guarde no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.